Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, nova parceria surgindo no São Paulo com um magnata, né? Um bilionário grego. Vou explicar para vocês aqui. Tem também, surge o nome do Dudu no São Paulo também. Grandes controvérsias em relação a isso. Tem toda essa situação envolvendo a base e a política de São Paulo, coisas que estão muito afloradas entre Júlio Casares, Belmonte, postagem do São Paulo e muitas outras coisas. São Paulo quer se livrar de alguns jogadores, vendas, né? Saídas, chegadas de reforços, tudo isso e muito mais nesse vídeo completão do nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor Monombis, o maior clube do mundo. Gente, então vamos pro vídeo. Antes da gente começar, se inscreve aí, vão deixando like, gente. Se inscrever no canal e deixar like é de graça, por isso que eu peço. Posso contar com essa moral? Vão se inscrevendo, vão deixando like e deixem nos comentários a frase que vocês mais gostam. Diga qual que é a mesma frase? SPFC, o maior clube do mundo. Vão escrevendo, vão comentando enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Gente, o que está acontecendo com o São Paulo? O São Paulo tem uma conversa aí agora da base do São Paulo, uma coisa que pega muito nós, São Paulinos, né, acostumados a ver as grandes vendas da base do São Paulo, a surgir excelentes jogadores. Até o São Paulo, ele é tão forte na base, que vocês lembram um dos nomes que saíram da base do São Paulo? Kaká, que foi o último a ser melhor jogador do mundo antes do Messi e do Cristiano Ronaldo. Então olha como é fraquinha a base do São Paulo, né? A galera mais velha aí tá acostumada com um São Paulo de vanguarda em relação à base, e agora nós temos uma notícia, informação que pode ser muito bom, nós não sabemos ao certo, mas a gente fica sempre com o pé atrás. Te digo o que tá acontecendo. Gente, acontece o seguinte, ó, matéria do GE Globo. São Paulo negocia uma parceria das categorias de base com o grupo do magnata grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e Rio Ave de Portugal. Parece que esse cara tá mal, né? Tá mal das pernas esse cara, né? Parece que ele também tem um certo negócio com o Vasco, tá tentando fazer alguma coisa com o Vasco também. O presidente Júlio Casares e o empresário se reuniram presencialmente 2 vezes, uma no Brasil e uma na Inglaterra, para debater o assunto. Gente, ninguém sabe ao certo os pormenores do que está acontecendo, do que pode acontecer. O que nós vemos seria um aporte financeiro nas categorias de base e uma facilitação de câmbio, né? O São Paulo compra, o que eu acho desnecessário, tá? O São Paulo comprar jogadores para a base. Eu prefiro quando o jogador vem da base do São Paulo. Não que não seja legal, eu só não acho necessário. Eu acho que você não precisa comprar jogadores. Por exemplo, o Ibali. Vários meninos, e não estou falando do Ibali, tá? Da qualidade técnica, mas vários jogadores ali, o São Paulo tem feito isso muito ultimamente. Comprado o jogador para base. Eu prefiro o São Paulo formando. Então, mas essa parceria seria no sentido de comprar jogadores para base e depois ajudar no câmbio a parceria com esse magnata seria a viabilização de vários garotos em vários times diferentes e depois realmente uma parceria de negócio e depois venda, né? Aí teria porcentagem em venda. Estão falando, não dá para cravar nada, que o São Paulo, digamos que uma venda interessante seria 60% para o São Paulo e 40% para o magnata, para o grupo aí do cara. É mais ou menos isso, mas não dá para falar nada de porcentagem. Tá tudo muito. A ideia tá muito no bebê ainda. Gente, embasamento aqui para vocês. Eu prefiro o São Paulo formando da base do que comprando. Mas se chega num cálculo, numa ideia de que é melhor comprar, pode sair mais barato no final você comprar um jogador de 16, 17 anos para sua base, terminar de formá-lo e colocar no profissional ou vender, até aí tudo bem. Mas o São Paulo eu acho perigosíssimo, eu acho estranho o São Paulo precisar de alguém para investir na base do São Paulo, né? Nós que estamos acostumados à base salvando o clube financeiramente falando, e não estou falando de uma. A diretoria é muito patética, é muito amadora assim, é ridícula, é horrorosa, né? Infelizmente. Só que isso sempre esteve nos planos do São Paulo. São Paulo, nós nunca cobramos, nunca fomos tão, né? Nós nunca massacramos tanto as gestões, as diretorias que lá estiveram por fazer isso. A gente entende que isso é cultural do São Paulo. São Paulo nunca teve aqueles patrocínios que o Palmeiras teve com a Parmalat, que o Corinthians teve, agora essa SAFs, a Leila, o Flamengo. O São Paulo nunca teve essas coisas. Nunca teve esses grandes investidores. O São Paulo, e isso é uma das grandes críticas, né, a tudo que aconteceu, São Paulo meio que sempre se manteve sozinho em relação a muitas mudanças, tanto de mercado, futebol,
tudo, tecnologia, tudo. São Paulo sempre se manteve sozinho. E uma dessas coisas foi porque tinha jogadores da base. São Paulo fazia grandes vendas na base, em que aliviava muito a situação financeira do clube para se manter no alto nível, nos grandes campeonatos. Então eu não sei onde que isso se perdeu. Nós vemos, né, que daria para fazer sim, se tivesse trabalhando melhor, daria para fazer sim as vendas, né, decentes de Neverton, de Militão, se fizesse o contrato certo, se fosse mais sério, Neverton, Militão, era para ser grandes vendas. Agora era para já tá brigando já por 150 mil, 150 milhões pelo William Gomes. Era para o Rian Francisco tá, era para o Barcelona, para o Real Madrid querer o Rian Francisco. É porque o São Paulo tá, eles acham que o trabalho do Zubeldia tá bom, né? Você vai perguntar aí, não, é isso mesmo, tá excelente. Então é óbvio que não vai valorizar jogador, é óbvio que precisa de investidor da base, é óbvio que precisa de alguém para ajudar o São Paulo na base. Quem tá lá não consegue lidar com isso. Se você coloca, até que eu tô me excedendo nesse assunto, não era para isso, mas você coloca o William Gomes e o moleque faz dois, faz um gol de bicicleta, ou o Rian Francisco, o valor vai lá para cima. A gente faz um videozinho do moleque, põe na rede social, o moleque, um videozinho promocional, ele de capuz, agasalho, chegando no jogo, sabe? Chegando para jogar. Todo mundo, os caras protegendo o moleque lá dentro de campo. Faz a venda. Valoriza o que você tem. Os valores hoje tá qualquer jogadorzinho, aí o Luiz Araújo, que é bom jogador, mas não é nada demais, vai pro Flamengo aí por 90, 100 milhões, descarta São Paulo. Não dava para fazer vendas muito melhores, mas eu me alonguei nesse assunto aqui. Vamos pro próximo. Gente, uma situação bem estranha acontecendo dentro do São Paulo, né? Uma conversa bem esquisita, de que o Casares, né, estaria virando uma discussão, uma briga política, uma briga interna dentro do São Paulo, né? Um desconforto bem grande de que o Casares teria. Não dá para cravar, não dá para saber isso, não, mas que o Casares teria um plano de realmente, né, não é prejudicar, mas fazer coisas assim arriscadas dentro do São Paulo e aí depois vender para uma SAF, onde ele seria o CEO, e aí talvez o conselho ali, né, os diretores ali, o Belmonte, o Rui Costa, alguns diretores teriam se sentido muito incomodados, né, estariam muito incomodados com isso, então teria um racha político dentro da diretoria do São Paulo, uma conversa bem estranha, e aí o Belmonte em entrevista falou, né, ele meio que, não é que ele saboneta, mas aí depois o São Paulo faz uma nota oficial estranha, e o Belmonte, ele fala das coisas corriqueiras do clube, né? Ele, na entrevista, ele fala, não, vamos manter o mesmo plano, a mesma coisa, o técnico, para ali, para lá, aquela coisa toda. Aí fala da renovação do Rafinha, que o Rafinha renovou, pelo menos até o final do Paulista, para se despedir e tal. E fala, ele meio que tenta tranquilizar a gente em relação aos jogadores que estão lá e com reforços, né? Falou também do Arboleda e do Luciano. Falou que, não, Arboleda e Luciano não chegaram nada para mim. Muito provavelmente o Luciano saia, mas aquelas conversas do Cruzeiro, né? Acho que o que eu peguei foi do Cruzeiro. Do futebol árabe a gente já imaginava, a gente já via isso, né? Em relação ao Luciano. Mas ele falou, não chegou proposta pra mim do Cruzeiro e tal, meio que dando não é colocando panos quentes, mas meio que tranquilizando a gente em relação a isso. Tem também a situação do Igor Vinícius e do Moreira, né, que a gente espera testar mais. Ele fala da manutenção dos jogadores do elenco. A gente sabe que tem possíveis saídas. Tem uma conversa muito grande também dentro do São Paulo, que é para as possíveis saídas vão aliviar demais a folha e, além de aliviar a folha, vão possibilitar as contratações do Wendel, por exemplo, lateral esquerdo, que é um jogador que nós estamos esperando demais. Com a última notícia que nós tivemos em relação ao Oscar, da desistência, não é desistência, né, mas de não ter dado certo o São Paulo com o Oscar, o Wendel passa a ser o primeiro nome para reforço, independente da posição. As primeiras são meio atacante, que o São Paulo ainda busca demais. Tem o Wendel da lateral esquerda e tem a questão do Thiago Mendes, né? Que é um cara já para chegar no São Paulo com o que nós vimos aí na janela de transferência passada. Então tá tudo isso acontecendo, tudo muito junto. Então, não tá tão tranquilo, não. Nós esperamos movimentações, esperamos mudanças, esperamos reforços, mas que sejam positivas e boas para o São Paulo. Eu vou apurando e trazendo tudo para vocês em relação a tudo isso que acontece dentro do São Paulo. E galera, teve uma outra notícia agora que pegou todo mundo de surpresa, que foi o jornalista Everton Guimarães da Band. Parece que ele é dos donos da bola de Minas. E aí ele fala do atacante Dudu, que o Santos e o São Paulo entram na mira do atacante Dudu.
Galera, o Santos, te digo qualquer conversa, qualquer história. O Dudu já tinha conversas com o Cruzeiro, né? Parece que não tinha dado certo o Cruzeiro e o Dudu naquele momento em que a Leila chegou e falou: ele quer sair, beleza, paga e leva, né? Tipo, a Leila deu uma mitada, né? É ruim falar isso, mas a Leila mitou naquele momento, né? Ele quer sair, paga, leva, tchau, acabou. Simples assim. Leila deu uma mitada ali pra cima do Dudu e o Dudu não vai ficar no Palmeiras, né? Muito provavelmente não vai ficar no Palmeiras e tem essa história do Cruzeiro. Aí o Santos, esse jornalista fala que o Santos, né? Acho que fala mais ou menos isso, que o Santos ofereceria mais dinheiro do que o Cruzeiro para ter o Dudu. Não sei da onde, né? Mas o Santos, um grande interessado, e que o São Paulo entraria também na disputa pelo atacante. Queria saber a opinião de você. Aí, em apuração, né? A gente vai apurando. A diretoria de São Paulo nega qualquer tipo de. Não é nem conversa. A diretoria de São Paulo nega o interesse agora no Dudu. Nega esse tipo de coisa. Mas a informação do jornalista aí. Everton Guimarães da Band, né? Galera, o que acontece? Acho complicado, acho difícil, não acho simples e não acredito até que venha o Dudu pro São Paulo. Mas eu queria saber a opinião de vocês. E eu não quero, vocês vão querer me aloprar aqui. Vocês vão querer me zoar, vocês vão querer me aloprar. Gente, deixa eu ver. Qual a idade do Dudu? Vão deixando aí enquanto eu pesquiso aqui. Dudu, eu vou pesquisar a idade do Dudu. Dudu está com 32 anos. Tamo numa roda de boteco, falando de futebol, né? Eu quero saber a opinião de vocês, porque eu gostaria do Dudu no São Paulo. Pra mim, o Dudu, ele é um cara que não é simples. Ele é um cara problema, né? Ele não é que ele é um cara problema, mas o Dudu, ele é um veteranão, né? Ele não é um cara simples, ele não é um cara que fica quieto, Mas falando de futebol, eu gostaria do Dudu. Péssimo no começo da carreira, fraquíssimo, jogador fraco, afobado, só rápido, para mim evoluiu muito tecnicamente. Ao passar dos anos, o Dudu ele evoluiu muito tecnicamente. Hoje eu acho ele um belíssimo jogador, principalmente falando a nível do futebol brasileiro. Eu sei que não é simples em relação a dinheiro, em relação até mesmo do perfil do jogador, mas eu gostaria sim. Falando só de futebol, eu gostaria do Dudu no São Paulo e gostaria também de saber a opinião de vocês. Claro, quem quiser comentar, quem quiser ir deixando aí. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.